E agora, quem tem razão? Nós vamos falar sobre toda a polêmica que envolveu a saída do ex-ministro Sérgio Moro da pasta da Justiça. Foi aquele questionamento em torno da troca do comando da Superintendência e da Polícia Federal. O ministro Sérgio Moro não aceitou a demissão do ex-superintendente e decidiu pedir demissão também. Ele falou que teve todo um preâmbulo antes com o presidente, ele antecipando que poderia fazer isso, que na medida que o presidente não concordou em manter o ex-superintendente Valeixo, ele dava a entender que não queria também Sérgio Moro ficasse. Só que Sérgio Moro saiu e não foi uma simples demissão, ele fez acusações contra o presidente de que o presidente gostaria de ter essa troca para poder ter acesso a informações quanto a processos em andamento pela Polícia Federal. Então, daí o nosso debate. A Polícia Federal deve dar informações ao presidente. Nós vamos conversar aqui com o Vitor Hugo, que é o líder do governo na Câmara, deputado pelo PSOL, e vamos conversar também com o deputado Marcelo Freixo, que é do PSOL do Rio de Janeiro. E nós vamos começar falando com o líder do governo na Câmara, o deputado Vitor Hugo. Deputado, boa tarde. Boa tarde, Denise. É uma satisfação falar com você. Do PSL retificando, do PSOL é o Marcelo Freixo, que daqui a pouquinho vai estar conectado aqui com a gente também. Agora, deputado Vitor Hugo, eu queria saber como é que o senhor vê toda essa discussão. Nós tivemos agora as indicações do presidente Bolsonaro, tanto para a Justiça como para a Polícia Federal. Essas indicações também vieram com polêmica, principalmente para a Polícia Federal, que é Ramagem, que ele é próximo dos filhos do presidente, né? Alexandre Ramagem, que é delegado. Eu queria saber como é que o senhor vê todo esse processo. Bom, Denise, primeiro esclarecer que o Ministério da Justiça, assim como a Polícia Federal, os dois, né, fazem parte da administração pública federal e estão subordinados, logicamente, ao presidente da República, ao presidente Bolsonaro, que foi eleito, que tem a legitimidade popular para escalar todo o seu time, incluir toda a estrutura ministerial e também dentro de cada órgão, né? No caso específico da Polícia Federal, existe até uma lei que trata claramente e particularmente do cargo de diretor-geral da Polícia Federal, dando essa prerrogativa da escolha, da nomeação, da indicação para o presidente. Então, isso são atos de gestão. O presidente, quando ele troca o ministro, quando ele troca o diretor-geral da Polícia Federal, ele está fazendo a gestão da coisa pública, está administrando toda a máquina estatal no âmbito do executivo. E isso não pode ser confundido com interferência política em processos, em inquéritos ou em investigações sigilosas que estão correndo dentro da Polícia Federal. Eu estava conversando hoje com um membro da FENAPEF, né, da Federação Nacional dos Policiais, da Polícia Federal, que já se manifestaram de que não houve, por parte do presidente Bolsonaro, em nenhum momento, interferência política em investigações ou em ações conduzidas pelo presidente, pela Polícia Federal, no âmbito agora dessas ações contra a corrupção ou contra qualquer outro ato. Agora, quando a gente fala e por isso que eu vejo com bons olhos, então, a chegada agora do André Mendonça, do ministro André Mendonça, que já é advogado-geral da União e que agora vai ser o ministro da Justiça, e também, então, o André Mendonça é um profissional experimentado, um advogado de renome, doutor em Direito, com um grande trânsito aí no Supremo Tribunal Federal em função da sua atuação frente à Advocacia Geral da União, e que eu tenho certeza vai fazer uma grande gestão aí à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública. No caso do Ramagem, da mesma maneira, ele é um delegado do último posto da carreira, né, da classe especial, com experiência de gestão, estava à frente aí da Agência Brasileira de Inteligência, participou de grandes operações aí no passado, e eu tenho certeza também que ele vai ter uma grande atuação também à frente da Polícia Federal. Agora, sobre a questão do acesso às informações, né, que eu acho que é o tema principal, Denise, que a gente está conversando, eu queria fazer uma diferença muito específica e muito clara entre o que é acesso à informação, a dados de inteligência, né, a dados da organização ou dados de gestão que o presidente da República, tem que ter acesso por ser o chefe efetivamente da administração pública federal, e diferenciar isso
do acesso a dados sigilosos de investigações ou de inquéritos policiais, sobre os quais o presidente nunca quis, ter qualquer tipo de informação ou interferência. Então, a gente tem uma lei de 1999, a Lei 9883, que trata do Sistema Brasileiro de Inteligência, e que ela, no primeiro artigo, logo já fala que fica instituído o Sistema Brasileiro de Inteligência, que integra as ações de planejamento e execução das atividades de inteligência no país, com a finalidade de fornecer subsídios para o presidente da República nos assuntos de interesse nacional. Agora, deputado, então, a acusação feita pelo ex-ministro Sérgio Moro não é tão simples assim, que seriam as informações normais que os presidentes têm acesso em relação ao trabalho da Polícia Federal. Tanto que as acusações dele agora levaram o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, a autorizar o inquérito para apurar as declarações do ex-ministro Moro com as acusações ao presidente Bolsonaro. E lembrando que esse pedido de abertura foi encaminhado na sexta-feira mesmo pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, né? E Celso de Mello foi sorteado para ser o relator desse pedido e ele acabou autorizando o inquérito. Então ele viu aí indícios de que poderia haver alguma irregularidade no comportamento do presidente Bolsonaro e na própria demissão. O ex-ministro Sérgio Moro também questionou o fato de o nome dele aparecer na demissão, sendo que ele disse que não sabia e que Valeixo não estava pedindo para sair. Ele não tinha essa intenção de sair. Então seriam várias irregularidades relacionadas a isso, de acordo com as declarações do ex-ministro Sérgio Moro. Bom, ele vai ter a chance agora de provar essas declarações que ele fez. A abertura do inquérito em si, ela não quer... Certamente, a própria manifestação do Procurador-Geral da República foi uma manifestação de mão dupla, porque, da mesma maneira que vai investigar os atos do presidente da República, vai forçar que o ex-ministro Sérgio Moro apresente as provas que ele tem das acusações que ele fez. O presidente da República, na minha visão, só fez pedidos, e ele, inclusive, publicou isso nas redes sociais dele, falando, inclusive, dessas leis e desses decretos aos quais eu estou me referindo. Os pedidos dele são relacionados a, por exemplo, a Polícia Federal é um órgão capilarizado pelo Brasil afora, assim como o Exército a Marinha, a Aeronáutica, Receita Federal, Itamaraty. Então, esses órgãos fazem parte do Sistema Brasileiro de Inteligência e eles devem confluir os dados para o presidente para a tomada de decisões estratégicas no país. Então, nunca houve, por parte do presidente, qualquer interferência ou qualquer intenção de interferir, de buscar dados sigilosos de inquéritos. Agora, se o ex-ministro Sérgio Moro, se ele acusa o presidente de fazer isso, ele tem que apresentar as provas. E o inquérito aberto aí pelo ministro Celso de Mello é mais uma oportunidade para que isso aconteça. Então, o governo está muito seguro, o presidente está muito seguro de que não fez nada ilícito, e isso vai ser provado no curso do inquérito. E depois, se for o caso, num futuro processo judicial, se chegarmos a esse ponto. Mas eu queria reforçar isso, que o próprio artigo 2º dessa lei fala também que órgãos e entidades da administração pública federal que direta ou indiretamente possam produzir conhecimento de interesse das atividades de inteligência, olha só, em especial aqueles responsáveis pela defesa externa, aí estamos falando de Forças Armadas, segurança interna, estamos falando das polícias, a incluir a Polícia Federal, relações exteriores, constituirão o Sistema Brasileiro de Inteligência na forma de ato do presidente da República. Então, nesse sentido, eu não vejo qualquer problema do presidente cobrar do ministro da Justiça ou do diretor da Polícia Federal esses dados de inteligência sobre, inclusive, as operações pretéritas passadas da Polícia Federal, sobre quantidade de drogas apreendidas, sobre ações na fronteira, como garimpo ilegal, exploração ilegal de madeira, tráfico de droga, tráfico de armas, são assuntos que o presidente precisa ter para tomar suas decisões. E isso não implica em saber agora, deputado, interferir em nenhum processo. Na própria sexta-feira, depois do pronunciamento do presidente Bolsonaro, nós estamos quase conectando aí, deputado Freixo, que tivemos problemas aí na conexão, mas na própria sexta-feira, depois do pronunciamento do presidente, o ex-ministro Sérgio Moro apresentou publicamente aí um print de uma conversa que ele teve com o presidente, em que o presidente chamava atenção que alguns deputados próximos a ele estariam sendo investigados. A gente sabe daquela
presença do presidente nas manifestações que pediam às 5 o fechamento do Congresso, o que é ilegal, não é, que vai contra a democracia, contra o que está previsto na Constituição. Então o ex-ministro já apresentou o que seria uma prova. Mas, Denise, essa prova é muito fraca. Primeiro, ele apresentou um print da afilhada dele, da Carla Zambelli, num franco ato, assim, muito ruim, tenho certeza que todo brasileiro ficou estarrecido com a apresentação de prints da conversa, né, de padrinho de casamento e afilhada, algo realmente estarrecedor, que deixou muita gente no Brasil preocupada e decepcionada com a ação do Sérgio Moro e com prints que, no caso da Carla Zambelli, que não tinha nem tinha relação com o assunto, claro, mas que não implicava em nada o presidente da República, né? E expressava intenções ou propostas por parte da Carla Zambelli, mas que não implicava o presidente. Quanto ao print a que você se referiu, que tinha lá o link do antagonista falando de investigações de deputados bolsonaristas, 10-12, o presidente falou embaixo, mais um motivo, acho que essa foi a frase. Isso não quer dizer que o presidente estava querendo necessariamente falar que era mais um motivo, porque estavam investigando deputados do PSL. Ele poderia estar se referindo, por exemplo, eu não conversei com o presidente, não sei qual a explicação ele vai dar, mas ele poderia estar se referindo ao vazamento. Se é uma investigação sigilosa, como que a imprensa já sabe que são 10 ou 12 deputados, né? Como que a imprensa está sabendo disso? Então, o vazamento em si é mais um motivo para que se troque o diretor da Polícia Federal. Essa é uma interpretação possível também. É possível. Então, agora o senhor é o líder do governo na Câmara, né? Claro que defende o presidente Bolsonaro. Nós vamos ter de acompanhar tudo isso. Agora, o senhor não acha estranho sequer que o futuro superintendente da Polícia Federal seja colega do filho do presidente, sendo que sabemos que há processos em andamento, investigações que envolveriam exatamente o filho do presidente? Denise, eu sei que está sendo caracterizado dessa maneira, né, como se o Ramagem fosse alguém íntimo da família, um colega do filho do presidente, quando, na verdade, eles se conheceram a partir do momento que o Ramagem participou da segurança pessoal do então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. A proximidade, ele não era um amigo de infância, alguém que cresceu com os filhos do presidente e que virou delegado da Polícia Federal na sequência e depois foi indicado para diretor-geral da Polícia Federal. Não, ele fez parte da segurança do então candidato à presidência da República. É natural que, de modo muito especial, depois de um incidente tão grave quanto esse da facada, é natural que o protegido se aproxime mais, inclusive afetivamente, a família dele se aproxime daquelas pessoas que fazem sua segurança, e isso ocorreu. Mas isso quer dizer o seguinte, que o fato do Ramagem ter nutrido uma amizade com familiares do presidente, que isso o descredencia para assumir a direção-geral da Polícia Federal? Bom, essa não é a opinião de Marcelo Freixo, que é deputado federal do PSOL do Rio de Janeiro. Agora sim, nós conseguimos o contato, demorou um pouquinho. Queria até antecipar ao deputado Freixo que o deputado Vitor Hugo já defendeu a posição do presidente, questionou o que foi apresentado pelo ex-ministro Sérgio Moro em relação àquele print, dizendo que poderia ser o vazamento de uma informação que o presidente teria ficado sabendo que estava vazando informações de investigação em andamento. E o senhor deve ter ouvido também ele falando agora a respeito dessa proximidade de Ramagem com a família do presidente. Deputado Marcelo Freixo, boa tarde. Eu queria saber sua avaliação sobre essa situação toda. Bom, primeiro, boa tarde a todas e todos. Boa tarde, Vitor Hugo. Um abraço grande. Boa tarde. Desculpa pelos problemas de conexão, porque são muitas as conexões, a gente está fazendo tudo online e, enfim, às vezes isso não nos obedece como gostaríamos, mas, enfim. Eu ouvi a parte final do raciocínio do Vitor Hugo, tenho respeito por isso, mas uma divergência muito grande. Primeiro, que as informações do Sérgio Moro, e sobre o ministro Sérgio Moro, quem sempre defendeu o ministro foi o próprio Vitor Hugo, foi o presidente Bolsonaro. Eu sempre tive muito mais divergências com o Moro do que vocês, mas o Moro claramente diz que o presidente queria
interceder nas investigações, ter acesso a relatórios. E as mensagens demonstradas pelo presidente da República são incômodos do presidente com investigação sobre os seus filhos. Quem diz isso não sou eu, quem diz isso não é um deputado da oposição, quem diz isso é o ministro da Justiça, Sérgio Moro, né, que agora é ex-ministro. Ele diz, o presidente, e ele mostra as mensagens, o presidente se preocupando com investigações sobre os seus filhos. Tem investigação sobre o Carlos, no que diz respeito à questão de fake news, tem investigações sobre o senador Flávio Bolsonaro, na época que era deputado estadual, inclusive, não só de rachadinhas, mas envolvimento do Queiroz com milícias, tem investigação para saber, que agora está no Supremo, inclusive, para saber quem estava financiando os atos que pediam o fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo. São muitas investigações que esbarram, que chegam próximas a pessoas muito próximas, muito perto do presidente, inclusive da sua família. Então, nesse sentido, existe um princípio da lei, que é o princípio da impessoalidade. Eu não tenho nada contra a pessoa que é do delegado Ramagem, que está assumindo, eu não tenho nada contra ele, mas o fato dele ser uma pessoa próxima à família e o presidente ter demonstrado incômodo com investigações sobre a sua família, fere o princípio da impessoalidade à sua nomeação para chefe da Polícia Federal. A Polícia Federal não pode ser tratada como uma polícia do presidente. Ela não é. Ela não é uma polícia presidencial. Ela é uma polícia da República, ela é uma polícia do Estado, ela sequer é uma polícia do governo. Então você não pode criar essa... Existem centenas de delegados da Polícia Federal com competência técnica para dirigir de forma correta, sem qualquer suspeita, num momento tão importante, esta importante polícia brasileira. Para que colocar alguém que tem relações pessoais e colocar sob suspeita, né? Então, é uma medida que fere o princípio da impessoalidade. Isso, quem demonstrou a preocupação foi o próprio ministro Sérgio Moro, escolhido por vocês para ser ministro. Então, acho que a ação que nós fizemos é uma ação popular na Justiça Federal, visa garantir esse princípio. Não é uma questão pessoal, mas uma questão republicana. Né? Não faz sentido, nesse momento, você colocar a Polícia Federal sob suspeita. E quero lamentar aqui que, no momento que nós deveríamos estar fazendo programas para falar do coronavírus, né, com uma quantidade tão grande de gente contaminada, numa quantidade tão grave de casos, a gente está debatendo crise na Polícia Federal, crise no Ministério da Justiça, né, enfim, mais de 66 mil casos de pessoas contaminadas no Brasil, mais de 4 mil mortos, a gente está com uma média de mortes de mais de 300 pessoas a cada 24 horas, e o governo produzindo crise, gerando crise na saúde, crise na justiça. É muito grave tudo isso, mas não podemos permitir que a polícia vire uma polícia presidencial. Essa é a razão da ação. Agora, deputado Freixo, o deputado Vitor Hugo já tinha se falado a respeito disso. O nosso tema é se a Polícia Federal deve dar informações ao presidente. Foi a principal alegação do presidente Bolsonaro, que ele não era informado das investigações que são importantes, inclusive, para procedimentos de governo. Então, seria o questionamento dele em relação à gestão anterior da Polícia Federal, que o ex-ministro Sérgio Moro não concordaria com essas críticas, então, por isso ele não admitia a saída de Valeixo sem que ele pudesse interferir na escolha do novo nome para a Polícia Federal. Então eu queria saber antes a sua avaliação em relação a essa posição do presidente Bolsonaro, para aí voltar a palavra para o deputado Vitor Hugo. Não cabe ao presidente da República ficar tendo acesso ao relatório da Polícia Federal. O presidente da República tem mais o que fazer. O presidente da República não pode controlar. A Polícia Federal tem que ter autonomia. E quem combinou com o ministro Sérgio Moro de que ele teria carta branca foi o próprio presidente Bolsonaro. Quem disse ao ministro Sérgio Moro que ele teria carta branca, que ele não seria atropelado como foi, que ele teria condição de escolher o chefe da Polícia Federal, porque o chefe da Polícia Federal trabalha com o ministro da Justiça, é claro que o chefe da Polícia Federal não vai trabalhar contra o presidente. Ninguém está pedindo para que ele escolha um inimigo, claro que não. Mas não pode escolher um aliado, amigo dos seus filhos, porque eu não falo isso com comemoração, mas os filhos do presidente são filhos investigados. Tem filho investigado por fake news, tem filho investigado por milícia, tem filho investigado por estar organizando ato criminoso contra o fechamento, a favor do fechamento do Congresso do Supremo. Enfim, o filho, eu lamento muito que o presidente tenha filhos tão problemáticos, eu lamento muito
que o presidente tenha filhos que têm que ser investigados pela Polícia Federal e pela Justiça. Mas isso impede, claramente, o presidente de colocar um chefe da polícia amigo dos seus filhos, porque seus filhos são investigados. Sinto muito, mas esse é um fato. E, neste sentido, não cabe ao presidente controlar qualquer relatório ou qualquer ação da Polícia Federal. É claro que assuntos de governo, estratégicos de governo, são uma coisa. Os que podem ter envolvimento com crime é algo bem diferente. Deputado Vitor Hugo. Bom, primeiro cumprimentar também o Freixo, né, da satisfação de poder debater com ele esse assunto importante para o país nesse momento. Eu queria fazer alguns comentários do que o Freixo falou aqui. Primeiro, em relação à impessoalidade. É lógico, isso é um princípio da administração pública com o qual nós concordamos, mas nós temos que verificar que nesse nível, no nível presidencial, as escolhas são feitas com base na confiança. Nós estamos falando de cargos que são, por natureza legal, de confiança do presidente da República, a incluir o cargo de diretor-geral da Polícia Federal por uma lei aprovada num governo de esquerda. Foi uma lei aprovada no governo Dilma que deu essa prerrogativa. E a impessoalidade, ela tem que ser... Ninguém, na verdade, até o próprio Sérgio Moro, quando ele formou a sua equipe, ele trouxe para serem seus subordinados pessoas com as quais ele já havia trabalhado no passado lá em Curitiba. Então, ele foi impessoal quando fez isso? Não, ele trouxe as pessoas que ele confia. Isso não é ferir o princípio da impessoalidade. Por outro lado, eu queria dizer que quem sempre descredenciou o ex-ministro Sérgio Moro foi a esquerda, foi o próprio Marcelo Freixo. Diversas vezes acompanhei seu discurso no plenário, nas comissões, descredenciando, falando completamente mal do ministro Sérgio Moro, e muito me surpreende agora, nesse momento, você também, Freixo, com todo o respeito que eu tenho à sua pessoa, fazer a defesa. As mensagens que ele mostrou não provam nada. Até agora, só provou que ele é uma pessoa que não tem respeito pelos seus parentes, né? A Carla Zambelli acabou virando uma parente dele quando ele aceitou ser padrinho de casamento. E ele mostrou os prints da Carla Zambelli que não provavam nada, mas expunham completamente a sua afilhada. E o print que ele mostrou da conversa com o presidente da República também não prova nada. Foi como eu falei, o presidente poderia estar reclamando, por exemplo, do fato daquela investigação ter sido vazada para a imprensa, e o presidente não, se era um dado público, porque então que todo mundo não poderia ter ficado sabendo, a incluir o próprio presidente, porque a imprensa, então, estava sabendo sobre isso. Eu queria também, Denise, se você me permitir, dizer que a estrutura da Polícia Federal, ela não permite hoje, a própria estrutura não permite qualquer interferência política. Quando nós estamos falando de uma operação, uma grande operação, ou as operações sigilosas, são centenas de policiais, são muitos delegados. Uma coisa é a gestão da Polícia Federal, e a outra coisa são os processos, os procedimentos investigatórios. Então, a própria Federação Nacional dos Policiais Federais, que congrega aí mais de 6.000 agentes por todo o Brasil, já se manifestou, através de seu presidente, o Boundas, de que não houve qualquer interferência, de que nunca houve qualquer interferência do presidente da República em nenhum procedimento investigatório. Então, isso é importante ser falado, né? E com relação, para terminar, 10 segundos, com relação à participação do presidente naquele evento em frente ao quartel-general do Exército Brasileiro, alguns domingos atrás, o presidente não teve qualquer intenção, inclusive deixou isso claro no dia seguinte, dizendo a frase de que ele gostaria, de que ele defende o Congresso e Supremo abertos e transparentes. Então a presença ali não reitera ou não reforça qualquer posição que seja atribuída ao presidente de autoritarismo. Freixo, deputado Freixo, por favor. Vitor Hugo, com todo... Para quem nos assiste, eu quero dizer que eu e o Vitor Hugo, a gente tem ótimos diálogos e muito respeito um pelo outro, mesmo com muitas diferenças, que é muito importante para a democracia brasileira. E a gente sempre teve muito diálogo, e não vai ser diferente aqui. Ter relação de confiança no trabalho, Vitor Hugo, é uma coisa. Ter nível de convivência para gerar conivência é outra. O atual diretor da Polícia Federal participou de festa de Réveillon com os filhos do presidente, filhos esses investigados. É disso que eu estou falando, da impessoalidade. Então, eu estou falando de alguém que trabalhou com alguém,
Não estou falando de cargo de confiança. Cargo de confiança é óbvio. Eu não vou trazer para trabalhar comigo alguém que eu não confio. Eu vou trazer alguém que eu confio. Mas eu não posso trazer alguém que eu tenho relações. É por isso que eu não posso trazer filho, é por isso que eu não posso trazer, né, esposa, pai, né, porque você fere o princípio da impessoalidade. Se você organiza uma festa, aí a imagem, se você organiza uma festa de Réveillon, isso não é uma imagem de trabalho, isso não é uma imagem de relação de confiança, isso é uma imagem de intimidade. Intimidade que prejudica a função pública do novo chefe da Polícia Federal. Porque esse que está do seu lado, desejando feliz ano novo, meu amigo, é alguém que está sendo investigado pela Polícia Federal, tem que ser investigado por ele. Não pode, Vitor Hugo, não pode. O que a gente está falando é de uma intimidade que prejudica a função pública deste servidor, neste cargo. É disso que a gente está falando. E quanto ao fato, né, de participar de um ato, o ato era pedindo a ditadura militar. O ato é pedindo AI-5. Não cabe a um presidente participar de um ato como esse. É só não ir. Agora, estimular um ato criminoso. Este ato é criminoso. O ato que pede o fechamento do Congresso, um ato que pede o ato institucional número 5, é tão criminoso que abriu uma investigação no Supremo Tribunal Federal que está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, que está investigando quem financiou. Foi esse ato que o presidente participou. E tem gente muito próxima a ele, você sabe disso, que está sendo investigada por esse ato. Então não pode ter na frente da polícia, na frente da Polícia Federal, alguém que vai numa festa de Réveillon. Alguém que tem uma relação que não é de trabalho, é uma relação pessoal. E aí fere, sim, o princípio da impessoalidade, deixar isso claro. Deputado Vitor Hugo. Bom, falando sobre a questão da participação do presidente da República nos atos, mais uma vez, eu queria, Freixo, discordar de você no seguinte aspecto. Primeiro, o presidente ele não incentivou, não organizou, ele não publicou nas redes sociais dele nem antecipadamente a presença dele para que isso fosse talvez considerado um incentivo velado, um convite. Então ele simplesmente apareceu, era o dia do Exército Brasileiro. O presidente, assim como eu, nós estivemos no Exército Brasileiro em momentos diferentes, mas por quase ou mais de 2 décadas. Então é natural que ele tenha um vínculo com a instituição. E as pessoas estavam lá com pautas diversificadas. Então tinha gente que estava lá para protestar com relação ao fechamento arbitrário e absurdo e excessivo que vários governadores e prefeitos estão fazendo das cidades sem ter um planejamento claro do equilíbrio entre a preservação de vidas e a preservação de empregos, que são as duas vertentes principais dessa crise. Então, muitas pessoas estavam lá para protestar contra ou para protestar a favor do retorno ao trabalho. Outras pessoas estavam lá para protestar ou para manifestar o seu apoio ao presidente. Havia, sim, pautas residuais ligadas a movimentos com os quais nós não concordamos, e nisso a gente pode concordar junto. Nós estamos alinhados nesse aspecto de que a ninguém no Brasil é permitido desejar o fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo. Nós estamos alinhados nisso, e o próprio presidente deixou isso muito claro no dia seguinte. As falas do presidente em cima daquela caminhonete também foram todas nesse sentido, falando de liberdade, de democracia. Então, atribuir a ele a presença num ato em que residualmente algumas pessoas faziam coisas erradas, como em qualquer manifestação isso ocorre, não é justo. Agora também, retirada do contexto, você pegou uma foto, né, e você está construindo uma narrativa, né, de que existe toda uma intimidade em função de uma foto, em função de uma atividade que é um Réveillon. Das informações que eu disponho, o Hamas se aproximou da família Bolsonaro, passou a ter algum tipo de relacionamento a partir do momento em que ele começou a prestar segurança com base na lei, com todo o direito que todos os candidatos à presidência da República têm, e particularmente depois da facada. Então, depois que houve aquela facada, que nós precisamos aprofundar para saber quem são os mandantes, né, desse crime, que nunca foram identificados, e nós precisamos avançar nisso. Depois que houve essa aproximação natural que existe entre o protegido e as pessoas que o protegem, é que começou algum tipo de relacionamento, e que, do que eu vi, do que eu presenciei frequentando o Palácio do Planalto, na minha avaliação,
não embaçará de forma alguma o trabalho exemplar que o Ramagem tem que ter. De novo, concordo contigo, deputado. Uma polícia independente, autônoma, de modo especial no que diz respeito às investigações deputado e Vitor Hugo. aos inquéritos. Bom, nós já estamos quase chegando ao final, mas eu queria ouvir agora o deputado Marcelo Freixo, que chegou atrasado aqui por problema de conexão ao nosso debate, sobre tudo que o Major Vitor Hugo falou, que no começo ele deu todas as explicações quanto à posição dele. Por favor, deputado Freixo. Mas vamos lá, eu tenho muito respeito pelo Vitor Hugo. O caso da facada do presidente tem que ser investigado e foi investigado pela Federal e foi concluído. A Polícia Federal concluiu o caso, dizendo que a facada foi cometida por alguém que está preso, inclusive, que não responde pela sanidade mental, tem uma condenação, inclusive, e o caso foi concluído pela Polícia Federal. Se o presidente não aceita essa condenação, questiona, cabe a ele questionar. Mas a Polícia Federal, mesmo a Polícia Federal, investigou e concluiu. Só quero deixar uma coisa muito clara. O próprio presidente Bolsonaro manda para o antagonista informações de diálogo com ele, e aí, olhem, o Vitor Hugo, meu caro colega, eu sempre fui crítico ao ministro Sérgio Moro em algumas das suas opiniões. Por isso, eu sou insuspeito de usar qualquer argumento do Moro. Quem sempre transformou o Moro em herói foram vocês. Eu não. Eu sempre tive críticas ao Moro, debati com o Moro, participei do pacote anticrime, fizemos mudanças, sempre tive relação de diálogo, de respeito e de crítica. Quem transformou o Moro em herói e agora não sabe o que faz com isso são vocês. Agora, o Moro deixa claro em mensagens que o Bolsonaro coloca, que quem diz isso é o Bolsonaro, é o seu presidente, é o nosso presidente, que ele ganha eleição, ele é presidente de todo mundo. Ele diz claramente nas mensagens, é preciso trocar o chefe da Polícia Federal porque ele está investigando deputados do PSL. Ele diz isso na mensagem, leiam as mensagens, coloca a mensagem aí. Ele diz isso na mensagem, ele reclama de investigação sobre deputados bolsonaristas. Então, o presidente Bolsonaro quer a mudança da chefia da Polícia Federal para controlar a investigação sobre aliados. Ele não quer uma Polícia Federal melhor, né, uma Polícia Federal mais ágil, uma Polícia Federal mais equipada, uma Polícia Federal enfrentando crime. Ele quer que a Polícia Federal não combata crimes cometidos por aliados, dos seus filhos a deputados aliados. Isso não pode, sinto muito, não pode. Né? Então, a Polícia Federal é uma instituição séria. É uma instituição que tem muitos delegados independentes que podem tocar a vida da Polícia Federal. Não tem que atender a pedido de impunidade do presidente. O que o presidente está querendo nessas mensagens, evidentemente, é não permitir que tenha investigação sobre aliados. Quem diz isso é ele, é o presidente que diz isso nas mensagens. Leia as mensagens. Ele reclama que o diretor da Polícia Federal investiga deputados bolsonaristas. Não pode o presidente reclamar disso, porque se tiver que investigar, que se investigue, de qualquer partido. Se cometeu crime, tem que pagar e ser investigado. Essa é a questão central que hoje paira sobre a Polícia Federal. E nós vamos encerrando por aqui o nosso debate. Quem tem razão, a Polícia Federal deve dar informações ao presidente. Conversamos aqui com o deputado Vitor Hugo, deputado federal pelo PSL, que é também líder do governo na Câmara, e o deputado Marcelo Freixo, que é deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro. Aos dois eu agradeço muito a participação. Major Vitor Hugo, uma boa tarde. Legal, boa tarde, Denise, boa tarde, Freixo. Deputado Freixo, boa tarde, obrigada. Obrigado pelo convite, desculpa o atraso, um abraço grande, Vitor Hugo.